Olá, meus amores! Hoje eu vim gravar um vídeo um pouco diferente pra vocês. Eu vou ensinar vocês como que a gente lava os nossos pincéis. Porque não adianta você ter um pincel bom e não fazer a higienização dele corretamente. Porque o que vai acontecer? Vai estragar as certinhas. Então vamos lá. Peguei esse aqui de base. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou molhar ele. Molhei. Vou pegar um pouquinho de shampoo desses babies, né, que eles não danificam as cerdas. Vou vir aqui na minha mão, vou fazer movimento circular, tá vendo? Nosso pincel a gente só pode molhar até aqui, que se molhar nessa parte de madeirinha ou de plástico, vai descolar. Então vou vir aqui, ó, fazendo movimentos circulares na minha mão e vai começar a soltar. Esse daqui é um de base, então de base fica bastante base agarradinha, tá vendo? Aí venho, faço movimento circular, abro um pouquinho a água e vou limpando. Cerdinha da cor da base já começou a ficar branquinha, tá vendo? Aí pronto. Eu repito sempre essa operação, só que eu não vou repetir aqui não pra ser um pouquinho mais rápido. Por exemplo, esses pincéis aqui que a gente... Que menina desastrada. Que a gente passa delineador, eles sempre tendem a ficar mais grossinhos. Então, a gente sempre começa também com o shampoozinho. Não molha ele primeiro. Que aí o shampoozinho vai fazer com que fique molinha a cerda, tá vendo? Vai amolecendo, ó. Todo a tinta do delineador. Se molhar direto, ele vai ficar mais duro e não vai soltar. Então, você não força o pincel, vai com movimento circular bem devagarzinho para não arrebentar a cerda. Vamos enxaguar de novo. Gente, se o pincel for de uso próprio, só seu, você faz isso, uma limpeza dessa quinzenalmente ou uma vez por mês. Agora, se for um pincel que você faz maquiagem nas pessoas, o certo é você, de uma pessoa para outra, fazer essa limpeza. Quando é pincel que eu uso nas clientes, eu passo álcool 70 também. Aí, gente, depois que eu fiz isso com shampoozinho, enxaguei e repeti, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de água com um pouquinho de condicionador. Só um pouquinho mesmo para a cerda do pincel ficar hidratada e fechar bem os pelinhos dela, ó. Eu dou uma dissolvidinha assim no condicionador. Pego aqui, ó, dou uma passadinha só nas cerdas. E faço um movimento no sentido das cerdas mesmo. Depois pego e enxago novamente, tirando todo o condicionador. Fazendo isso, o seu pincel vai ficar com as cerdas como se fossem novas. Enxaguei. E o último passo, gente, e um dos passos mais importantes, é na hora de secar o seu pincel. O que acontece? Você vai secar, se você abrir o pincel, ele vai secar nesse formato. Aí, o que a gente vai pegar uma toalhinha e vou devolver o formato original dele, ó. Fechando. E vou pôr pra secar nessa posição, tá vendo? Vai ficar bem certinho. Se você quiser secar com secador, você pode. Mas aí, você sempre vai secar com secador desse sentido, que o vento percorra daqui para as pontas, que senão ele vai abrir seu pincel. Então, gente, eu vou fazer agora com os meus outros pincéis. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus!